Mas agora chegou a hora do quadro do Ceará para o Mundo. Hoje, Luiz Ceará entrevista o craque Amoroso. Se liga! Bom, irmão? Teve ou não? Graças a Deus. Vamos gravar? Bora, pô. Vamos contar essa história? Bora. Vamos contar a história. Mas não pode do contar Amoroso. tudo não, hein? Não vamos contar tudo. Fatiolão, olha a hora, olha a hora. É o seguinte, Fatiolão. Estou de frente para um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, Márcio Amoroso, que vai conversar com a gente agora na Super Faixa do Esporte. Obrigado, Márcio, de você ter nos atendido aqui na sua casa. E vamos falar da sua vida, começando pelo seu tio, o Amoroso. Então, meu tio sempre foi um espelho para mim, porque a minha família sempre foi uma família de boleiros, né? Então, o Amoroso, José Amoroso, um dos grandes atacantes que o Fluminense teve. Começou no Botafogo, ao lado de Garrincha, Didi, de Amarildo, Zagallo, Nilton Santos, aquele timaço que o Botafogo tinha. E o meu tio sempre foi para mim uma referência de atacante inteligente, conhecido como Pé de Coelho, né? O filho dele era Pé de Coelho, porque tinha muita sorte para fazer gol. Sempre conversava com ele, né? E ele sempre tinha aquele olhar, falava, não, você vai jogar bola, você vai ser diferente, tudo. Ele falava. E isso se concretizou, né? Graças a Deus eu tive sucesso. Você veio para Campinas para jogar no Guarani, nas categorias de base. Eu cheguei, eu jogava em Brasília, jogava na CEF. Que é onde você nasceu. Onde eu nasci. 3 anos que eu disputei o Campeonato Brasília, o Guarani me descobriu e eu acabei vindo para a base aqui em 1991, no início de 91 para cá. Mas você acha que é só talento ou você trabalhou muito batalhou muito para ter velocidade, para ter arranque, para ter isso? Porque às vezes a pessoa pensa que é só talento, né? Então, o Guarani me deu essa possibilidade de fazer, naquela época, na década de 90, o que hoje não se faz mais nas categorias de base aqui no Brasil. Né? Que é você trabalhar com bolinha de borracha, com bolinha de tênis, que é você adquirir toda aquela técnica refinada que vem de base, vem de berço. Né? Então, hoje você não tem mais aquele tempo. Hoje, os próprios atletas, os próprios treinadores, não tem mais o tempo hábil de poder trabalhar com os meninos, porque acaba o treino, ele dá o treino e os negros já vaza. Então, isso é um mal para o futebol. É péssimo, é horrível para o futebol. Por que é horrível? Porque o brasileiro, quando ele começa na base, que é o que não tem na Europa, hoje a Europa é feita de força física e basta. Às vezes você não dá um chute no gol, mas você correu 15 quilômetros, o treinador vai bater nas suas costas e fala assim, parabéns, fez uma grande partida. Não existe mais isso, entendeu? Como antigamente você tinha, tecnicamente, que a gente falava, né? Eu tive a oportunidade de jogar com grandes craques, com o Djalminha, com o Edu Lima, com o Luizão, com o Jorge Luiz, naquele Guarani fantástico, Fernando, Fábio Augusto, de 94, que era estupendo, né? Então, eu aprendi muito com eles. Por que eu aprendi? Porque eu falava, pô, eu tenho que levar isso pra mim, porque lá na frente vai me servir. Né? Então, por quê? Porque na base eu já tinha essa oportunidade de, tecnicamente, ter trabalhado com os formadores na época do Guarani, que hoje não existe mais. E nessa época do Guarani, você teve um grande parceiro, que depois foi seu parceiro no São Paulo também, que é o Luizão. Né? Essa dupla, Luizão Amoroso, é uma coisa que ninguém esquece, muito menos o torcedor de São Paulo e também do Guarani. Né? O Luizão é um irmão, né? O Luizão é um cara que eu conheço desde os 15 anos de idade. A gente praticamente se conhecia pelo assovio, né? Como eu falava com o seu Roberto Constantino e Henrique Ismânio. Henriquinho, a gente era só no assovio, né? Eu dominava a bola, Luizão. A gente já sabia onde, né, tinha que colocar a bola para ele poder finalizar e vice-versa. Então, Luizão, eu falo para todo mundo. Eu joguei com o Ronaldo, joguei com o Romário, joguei com o Shevchenko, joguei com o Crespo, joguei com o Bierhoff, e por aí vai, grandes centroavantes. Mas para mim o que mais me completou foi o Luizão. Quando eu cheguei no São Paulo, existia aquela desconfiança, entendeu? Como é que ele tá? Eu estava muito bem, porque eu estava vindo da Espanha, num campeonato que eu tinha disputado com o Málaga,
estava muito bem fisicamente, preparado para uma oportunidade. E acabou aparecendo e o São Paulo foi feliz, eu também fui, porque casou muito bem, né, o Amoroso com o São Paulo e aí a gente conseguiu aquela conquista que foi fantástica para o torcedor são paulino. É aquela história de que você já estava indo para o Japão, aquela história ficou esquisita. Então, o que aconteceu? Após a Libertadores, né, que nós ganhamos, eu cheguei para o Milton Cruz, que era, e até hoje é o auxiliar técnico do São Paulo permanente, falei para ele, Milton, renova meu contrato que eu não quero mais sair do São Paulo. Quero ficar aqui. Nisso ficaram enrolando. Nunca me chegou uma proposta concreta de renovação de contrato. Poderia vir, te dou R$10, mas abriria negociação. Ou ele poderia escutar de mim, sim, não. Então, não houve. E eu fiquei triste pra caramba, porque eu queria ter permanecido no São Paulo. Eu acredito que se eu tivesse ficado pro ano de 2006, a gente não tinha perdido aquela Libertadores pro Internacional. Você foi feliz na Itália e foi feliz na Alemanha. Eu queria que você falasse um pouco desse período que você passou na Europa. Olha, na Alemanha você foi artilheiro, não? Eu primeiro fui artilheiro no Japão. Isso. Depois eu fui artilheiro aqui no Brasil, no brasileiro. Depois eu fui artilheiro do italiano, que até hoje, né? No Japão você foi pelo Verde. Pelo Verde Kawasaki. E depois fui artilheiro da Alemanha. Então fui artilheiro de 4 países. Então, mas você foi aqui no Brasil pelo Guarani. Pelo Guarani, 94. 94, que era um timaço, né? Guarani 94, Udinese 99 e Borussia Dortmund 2001. Então, assim, a Itália e a Alemanha foram 2 países que foram os países que eu fiquei mais tempo, né? Na Itália foram quase 7 anos e na Alemanha 4 anos. Borussia era uma máquina, era um grande time que, infelizmente, nós não conseguimos a conquista da Copa da UEFA, né? Que perdemos a final para o Feyenoord, né? Mas era um time fantástico, de grandes craques, grandes jogadores. E ganhamos a Bundesliga no finalzinho, na última rodada, superando o Bayer Leverkusen. Eu queria falar de um assunto bem que eu acho de repente difícil para você, porque você sofreu muito, que foi a contusão do joelho, né? As pessoas não acreditavam que você fosse voltar, né? Ali foi, até me arrepia, porque era um momento da minha vida que eu atravessava uma fase fantástica, né? Porque eu tinha 19 anos e ali eu já começava a vislumbrar um grande clube para mim, né? Um Milan, um Barcelona, um Real Madrid, porque naquela época, naquele campeonato, estava muito bem. Como artilheiro, melhor jogador. E aí, infelizmente, aquela contusão ou felizmente, né? Porque Deus coloca na sua vida obstáculos a serem superados e aquilo foi um obstáculo que Ele pôs e, graças a Deus, pessoas que entraram na minha vida, como o professor Nivaldo Baldo, o Dr. Jimi Andrews, lá nos Estados Unidos, que abriu as portas da cirurgia. Que te operou, né? Que me operou, né? E isso, para mim, foi fantástico, porque eu aprendi a lidar com os 2 lados. O lado da fama e do ostracismo. Quando você... A dor, né? A dor, né? Aquilo que você perde tudo de uma hora para outra, aquele glamour, aquela situação de você estar lá em cima, daqui a pouco, sabe? Não vai jogar mais como era antes. Graças a Deus não foi o que aconteceu. Então isso, né, me mostrou como você consegue dar valor nas coisas quando você encerra uma carreira. Graças a Deus, muito bem sucedido. Você se preparou para isso? Me preparei. Assim, foi difícil no primeiro ano, porque você acaba ficando sem uma... Você perde, né? Porque no dia seguinte você acorda e fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Onde eu vou? Como é que foi essa decisão de parar, Márcio? Essa decisão foi porque minha esposa ela já estava meio de saco cheio de ficar pulando de galho em galho, de tirar as crianças, lugares, né? de tirar as crianças, de ficar 6 meses no lugar, aí você acaba não se dando bem no clube porque é pouco tempo, aí você muda para 3 meses para outro clube. Aí quando começou a pintar essa situação, ela falou, chega, se daqui para frente você quiser jogar, você vai sozinho, nossa base é aqui em Campinas, as crianças vão estudar, e aí você vai ganhar o seu dinheiro, que é o que você, graças a Deus, não precisa mais, então você põe na cabeça que se
50 mil por mês, 1 milhão, vai fazer diferença para você. Mas você vai estragar a família, vai estragar os filhos. Qual é a sua opinião sobre a nossa seleção que na nossa, por exemplo, o que eu acho, falo com todos os entrevistados, é que nós não temos ídolos dentro da seleção brasileira, não sei o Neymar, mais um ou outro ali, mas o Brasil não torce para aquele cara ali. O povo não sabe quem são alguns dos jogadores da seleção. Essa é a minha opinião, Márcio. Queria que você falasse o que você acha dessa seleção. Eu acho que após a vergonha que a gente passou dentro do nosso país, né, que todo mundo pôde acompanhar uma seleção brasileira tomar 7-1, né, de uma seleção que se preparou 3 Copas do Mundo para poder ganhar uma Copa do Mundo depois de 3 perdidas. E atropelar. E atropelar, isso que a gente tem que aprender. Porque uma seleção brasileira, você não se faz com 120 jogadores convocados. Você tem esperança com essa seleção? Entendeu? Começa aí, que aí não. Não sei, porque hoje a gente vê uma seleção brasileira dependente de um jogador. Você acaba ficando, né, meio que vulnerável para poder tentar classificar uma seleção para uma Copa do Mundo. Você tem um filho jogando na Europa e você tem um outro filho que já está entrando por esse caminho. O seu coração fica de que jeito? É complicado, né? Ser pai, né, de um futuro jogador, de 2 futuros jogadores, né? Eles querem isso, né? E eles querem muito e você poder assistir o jogo deles, ler o jogo e querer passar situações que de repente o treinador não teve a mesma bola que eu tive, a mesma oportunidade que eu tive, né? Não jogou onde eu joguei. E eu fico naquela dúvida, será que eu atropelo o treinador? Não na hora, mas em casa eu atropelo. Em casa eu falo, pego o papel, risco o campo, falo, aqui você não vai pegar na bola, aqui você vai tomar pancada, aqui você não vai finalizar. Ele é atacante? Ele é atacante. O Giovani hoje está na Udinese, né, no Sub-20 da Udinese. E graças a Deus está muito bem lá, querido por todos, né, tem passaporte italiano. Então... Ele nasceu lá, Nasceu lá também, em 97. E o Matheus está na base do Ituano, joga lá com o Juninho Paulista, que é meu grande irmão, que também abriu as portas do clube pra gente. A vida te deu tudo o que você queria, Márcio? Tudo que você sonhou? Faltou só uma Copa do Mundo, né? Faltou só a Copa do Mundo, que era um sonho, né, que eu teria de disputar, mas infelizmente ela não veio. Mas eu acabei fazendo a minha Copa do Mundo pessoal, o título mundial com São Paulo em 2005, né, que tem um peso para mim, que seria o mesmo de um pentacampeonato com a seleção brasileira, que o Filipão naquela época não me convocou, por ser mais difícil, né? Porque Copa do Mundo você tem 7 jogos para ser campeão, a Libertadores você tem que ganhar e você tem que ir lá e ganhar no Mundial também. Obrigado, parceiraço. Que agradeço o convite. Sabe que minha casa, as portas estão sempre abertas para você. Legal, obrigado, Márcio. Fatioli, foi Márcio Amoroso. Olha a hora, olha a hora. Olha a hora, olha a hora. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Olha a hora, sou eu, Ceará. Fatioli tá de folga, mas é isso aí. Um belo papo com o Luiz Ceará, com o craque Amoroso.